Minha escalação, Arthur Erlon, para o jogo no dia 7, CSA e Santa Cruz. Vamos até colocar aqui na tela, né? CSA e Santa Cruz vão jogar aí o primeiro amistoso do CSA. A gente tem, então, a ausência do Thiago Marques. Até agora, a única ausência do time do CSA para esse jogo, certo? Então, a gente tem um substituto imediato para o Thiago Marques, que é o Igor Bahia, que chegou agora nessa temporada. Então, acho que naturalmente ele assume essa posição e vai ter tempo pra mostrar. Vai ter tempo de jogo pra mostrar a bola. Tem um jogo treino amanhã, né? Nesse sábado contra o Zumbi Sub-20, que é um jogo treino ali pra alinhar uma coisinha ou outra, mas que não vai trazer muitas conclusões sobre o time. Tem esse jogo aí, CSA e Santa Cruz, no próximo sábado. Depois tem Santa Cruz e CSA, né? Jogo de volta, entre aspas. E depois tem contra o Retrô, então tempo ele vai ter pra mostrar serviço, né? O Igor Bahia. Mas enfim, minha escalação, goleiro, eu não sei quem é o goleiro que vai começar aí. Acho que por exemplo, Bruno, não tô acompanhando os treinos, tá? Mas a gente tem dois goleiros. O Gabriel Félix, que foi contratado do Londrina, se não me engano, e o Paulo Vitor, que renovou do ano passado. Para esse jogo, CSA e Santa Cruz, eu testaria os dois, certo? Colocaria primeiro o Paulo Vitor, depois o Gabriel Félix, um em cada tempo, para ver como cada um deles vai se comportar, como é o comportamento deles, movimentação, orientação, né? Em um jogo, colocaria os dois. Mas para mim, por exemplo, hoje eu utilizaria o Paulo Vitor, porque foi um goleiro que chegou nesse ano de 2024 e não teve nenhuma oportunidade. Então a torcida, apesar de ser um nome conhecido, a gente não sabe como ele joga. A gente não sabe se ele é um bom goleiro. Então acho que até para justificar ao torcedor essa renovação com ele, o Paulo Vitor precisa jogar, né? Precisa ter o tempo de jogo dele. Então, beleza. Goleiro, tudo bem, dá pra trocar os dois, né? Mas na zaga, eu ia manter os dois zagueiros que ficaram no ano passado pra esse, Eduardo Biazos e Matheus Santos. Porque o Islam, ele saiu do Náutico e eu até fiz uma live no Espaço da Bola com um torcedor do Náutico. E ele deu graças que o CSA trouxe o Islam. Tirou o Islam do Náutico, né? Então já fica aí uma primeira impressão ruim. E o outro zagueiro contratado, o Betão, ele foi rebaixado com o Sampaio Corrêa, então a primeira impressão também é ruim. Foi rebaixado o Sampaio Corrêa da C pra D, pô. Então, já fica os dois zagueiros contratados, a impressão que fica deles é muito ruim. Claro que dentro de campo eles podem dar a volta por cima, espero que aconteça, mas hoje eu utilizaria os dois que ficaram da temporada passada, Eduardo Biazos e Matheus Santos. Lateral esquerdo é o Roberto, incontestavelzíssimo. E do lado direito é o Rafinha. Ou é Rafinha ou é Cedric, né? Vai depender de como os dois estão treinando, mas eu utilizaria o Rafinha. Meio de campo, Buga e Gustavo Nicola. É o nosso meio de campo titular, os dois volantes. De meia, eu testaria o Álvaro, tá? A gente já teve muito do Brian na temporada passada, a gente viu que ele pode apresentar, né? E o Álvaro a gente viu muito pouco, então eu utilizaria o Álvaro aí para ele ter tempo de jogo, para ele mostrar serviço, né? Para ele tentar mostrar o que ele pode fazer, se ele consegue ser o organizador dessa equipe. E no ataque seria o Igor Bahia centralizado. De um lado eu utilizaria o Gustavinho, do outro lado eu utilizaria o Robinho. Né? A gente tem outros nomes, aí o Clenison chegou aí, tem muita gente na expectativa de que ele seja titular, mas eu utilizaria aí, eu daria sequência para os caras que foram muito bem na temporada passada, né? Gustavinho foi bem pra caralho e o Robinho foi decisivo demais, né, também. Então eu utilizaria esse time aí. Pra mim, time que iniciaria: Paulo Vitor no gol, Rafinha, Eduardo Biazos, Matheus Santos e Roberto, Gustavo Nicola, Buga, Álvaro, Robinho, Gustavinho e Igor Bahia. Esse seria o meu time do CSA para iniciar essa partida contra a equipe do Santa Cruz. Claro que com as alterações ao longo do jogo aí a gente teria testes aí das outras peças do elenco.
tá?